Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade de perguntar. A gente está explicando às quartas-feiras, como a gente viu, a escola Al-Hanbali, que é a quarta escola das 4 escolas, ou seja, a última delas, que a gente está explicando. A gente explicou um pouco na aula passada sobre os tipos de água que é permissível a gente fazer o que? A ablução. Isso é muito importante, como a gente viu, porque principalmente para o muçulmano novo, né, ou a pessoa que quer saber mais sobre o Islã, quais são as águas permissíveis ou os tipos de água permissível para a gente fazer o que? Ablução. Para a gente fazer a ablução. Então, é muito importante a pessoa saber esses tipos de água para não fazer uma ablução incorreta, inválida, que a pessoa, se rezar dessa forma, terá que repetir a ablução e a oração praticada, realizada. Então, a gente começamos a explicar o primeiro, dos tipos. A gente viu que a tahur, que é aquela água pura em si e que também purifica. Ela não é somente pura, como a gente vai ver que é o segundo tipo de água que tem, que é puro em si, mas não o que purifica. Ou seja, não serve para ablução. Você não pode fazer ablução com essa água que é pura em si e não purifica. Então essa é a diferença entre uma e outra. Agora, o que a gente está citando é aquela água que é pura em si e também ela o que purifica. É isso que a gente começou a explicar na aula passada. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Tanto no Instagram, no Facebook, como no Zoom. A gente também está pelo Zoom, quem quer participar. Então, já que ninguém perguntou, vamos começar a aula. E se a gente ver alguma pergunta, a gente responde, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então, al-tahur, quer dizer, um dos 3 tipos de água, que a gente pode traduzir como aquela água que é pura em si e que também purifica. Ou seja, ela é a água que Deus o Altíssimo desceu dos céus, água da chuva, água de poço, água do mar, água de nascentes. Então, é a água em si, que a gente vê, o líquido aquele, não foi misturado com nada, é chamado de água para todos. Depois a gente vai ver aquela água, ou seja, que é água, mas foi misturada com algo limpo, que a gente vai ver que não pode fazer a ablução com esse tipo de água. Então o autor, quando ele cita esse primeiro tipo, ele cita algumas partes, ou a gente pode falar, nesse mesmo tipo tem outros tipos, outras divisões. A primeira divisão a gente pode falar dessa água que é pura e que também purifica, que ele fala, é aquilo que é pecado utilizar. Pecado utilizar. E também ele não
serve para fazer a ablução e serve para a pessoa o que? Limpar, que a gente explicou na outra aula, mas resumindo, ou seja, essa água, agora vamos falar que uma pessoa tem o que? Um nascente, ou tem um poço em casa, é propriedade dela, ela pode vender aquela água se ela quiser, pertence a ela esse poço. Agora, alguma pessoa veio e pegou água à força dessa pessoa, ou ela está vendendo água na frente de sua casa, em algumas garrafinhas. Aí o que faz essa pessoa? Pega à força essa água dessa pessoa e faz a ablução. Essa ablução a gente viu o quê? Que ela não é válida. Por que não é válida? Porque ela pegou algo que não pertence a ela. E não há divergência, irmãos e irmãs, que fazer isso é pecado. A pessoa que agir dessa forma está o que? Pecando. Não há divergência entre os sábios. A divergência é onde, se essa água que foi roubada, ela purifica, ou seja, serve para fazer a ablução ou não serve. É aqui que é a diferença entre as opiniões. E a escola, ela tem duas opiniões. A primeira opinião, ela fala o quê? Não serve para fazer a ablução e não há divergência. Agora tem a segunda opinião que fala, olha, serve para purificar algo, ou seja, algo que não é um ritual religioso, como por exemplo, se a pessoa purificar o sapato que está sujo. A gente não fala para ele, olha, você deve purificar novamente esse sapato porque essa água que é suja, é água roubada. Essa é a opinião da escola e a correta. Tem outra que fala que também não serve nem para purificar nem seus sapatos, nem um tapete de sua casa, nem nada. Ou seja, você deve purificar novamente. Mas a opinião certa e correta na escola, que ela não serve para ablução, essa água roubada, e serve para purificar algo. Por exemplo, tu quer purificar o tapete da sua casa. Você quer lavar uma roupa sua. Você quer limpar a casa com essa água. A gente fala o que? Purificou. Você fez um ato de pecado, você pecou, você deve o que? Repor isso que você roubou dessa pessoa, mas isso que você limpou está limpo. Não posso falar que está sujo. Mas a ablução que você fez, não serve, não é válida. Ou seja, se você fez a ablução com essa água roubada, e fez a oração, você vai ter que repetir a ablução e depois repetir a oração feita. Por quê? Porque a oração é inválida por você ter feito ela com água roubada. Então, esse é o primeiro tipo do primeiro tipo de água, a gente pode falar. Ou a primeira divisão do primeiro tipo de água, que é aquela água pura em si, tahur, e que também purifica. Então, essa é a opinião que é correta da escola, que ela purifica algo, mas não serve para ablução, para o abdesto, porque é um ato religioso. E Deus, o Altíssimo, como o profeta fala que passou sobre ele, falando de Deus, o Altíssimo, o profeta fala, Inna Allaha tayyib, ou seja, e Deus, o Altíssimo, é clemente, é puro, é benevolente, e só aceita aquilo que é puro. Então eles entenderam, os companheiros da escola, entenderam desse dito profético, que Deus só aceita aquilo que é lícito, aquilo que é permissível. Então, por isso que eles falaram que essa água que você roubou, ela não é lícita. Deus não aceita o ilícito, o errado, aquilo que é injustiça, como você cometeu roubando a água dessa pessoa, sendo ela muçulmana ou sendo ela não muçulmana. Não há diferença. Tu roubou de um muçulmano, tu roubou de um não muçulmano,
essa água não serve para a ablução. Não serve para a ablução. Eles têm várias evidências, essa é uma delas que eu citei. Agora a gente vai citar outras, para vocês entenderem o porquê deles o que? Falarem que essa água não purifica, ou seja, não te deixa puro para você parar perante a Deus o Altíssimo. E também eles dão outros exemplos, por exemplo, logicamente falando, eles falam agora, Deus o Altíssimo obrigou, decretou a gente pagar o zaká, que é aquela caridade anual, irmãos e irmãs, que é o terceiro pilar do Islã. Agora, esse terceiro pilar do Islã é obrigatório para todo muçulmano e para toda muçulmana, quem tiver condições financeiras. Agora vamos falar que o An-Nisab é mais ou menos uns 25 a 30 mil reais. Você ter esse dinheiro no banco e passar um ano aquele dinheiro, o que? Na sua poupança. Você tira 2,5 daquele dinheiro e dá o que? Para um pobre, um necessitado. Então, a pessoa, o que ela faz? Eu não tenho condição de pagar, mas eu sei que o fulano ali tem dinheiro. Eu vou roubar o dinheiro do fulano e vou pagar o zaká. Deus vai aceitar uma ação dessa? Uma ação ilícita, que há pecado? Se tu não tem condições, Deus não tornou obrigatório para você. Você vai lá roubar do próximo para pagar, para cumprir o mandamento de Deus. Também não é aceito, porque você cumpriu o mandamento de Deus com um dinheiro que não pertence a você. Então isso aqui eles estão explicando o que? Logicamente, o porquê a gente fala que essa água não purifica. Você roubou de um irmão para cumprir com o mandamento de Deus, mas isso não pertence a você. Agora, irmãos e irmãs, uma pergunta. Se essa pessoa se encontra nessa situação, vamos falar que só tem água no vizinho, e ela sabe que esse vizinho vende essa água, e ele não aceita o quê? Ninguém entrar na propriedade dele e pegar essa água dele. O que a pessoa deve fazer nessa situação? O que a pessoa deve fazer nessa situação? Não tem água, ou tem água, mas ela não consegue utilizar essa água. Por quê? Porque não pertence a ela essa água. O que a pessoa faz nessa situação? Quem gostaria de responder? O que a pessoa deve fazer na situação que está? Está vendo a água ali no vizinho, por exemplo, mas ela não pode utilizar aquela água. Por quê? Porque não pertence a ela. A irmã Maria Aparecida respondeu, Deus abençoe ela, faz o tayammum. Tá certo. Faz a ablução seca. Deus Altíssimo colocou na religião facilidade para vós e não deseja dificuldade para vós, e sim a facilidade. Então, se você não consegue utilizar a água, mesmo ela estando presente, o que você deveria fazer? A ablução seca, o abdestro seco, e rezar, e fazer a oração. E não roubar do irmão água para cumprir com o mandamento de Deus. Ou seja, como a gente vai juntar, irmãos e irmãs, obediência com desobediência? A obediência é cumprir com o mandamento de Deus, uma obediência, uma bela obra, mas a desobediência está o quê? Em roubar aquilo que não pertence a você, para você o que? Cumprir com o mandamento de Deus. Por isso o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, Deus é clemente e só aceita aquilo que é belo ou aquilo que é lícito, como eles entenderam desse dito. Alguém ficou com uma dúvida até aqui? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Não saiam daqui o quê? Com dúvidas. Isso aqui também eu falei para vocês, é uma opinião somente dessa escola.
Nenhuma escola tem essa opinião. É uma exclusiva dessa escola. Eles entenderam dessa forma. Que se você roubar de alguém, tanto agora, a gente vai ver depois, se é, por exemplo, tanto água que pertence a uma pessoa, como pode ser uma água que pertence o quê? A um grupo. Mesma coisa. Mesma coisa. Ou seja, água que não é sua. Não é aquela água que, por exemplo, está ali para o público. Aquilo é diferente, tu pode pegar. Mas essa água que eles estão falando é aquela água que ou a pessoa pegou à força, ou a pessoa roubou, sem a pessoa estar vendo. Ou seja, de qualquer jeito que você utilizar essa água que não te pertence, que tem um dono, sem autorização do dono, você não pode fazer o que é ablução. Mas agora, eu dei um exemplo para vocês prático, né? Agora, se a gente vai falar outro exemplo prático, para a pessoa que entender melhor. Vamos falar que faltou água na minha casa. E eu moro, por exemplo, distante. E só tem ali do meu lado o meu vizinho. E meu vizinho para mim é que nem um irmão. Me dou muito bem com ele, se conhecemos, um entra na casa do outro. E eu sei, mesmo ele não estando presente, que se eu pegar a água da casa dele, ele não vai ficar o que bravo. O que ele me permite, já me permitiu várias vezes eu de utilizar a água da casa dele. Se eu fizer a ablução com essa água, é o que aceita a minha ablução. Porque eu não estou roubando. Eu sei que ele me dá a permissão de eu usar, mesmo eu não pedindo. E ele fala, olha, fulano, se acontecer qualquer coisa, fica à vontade. Então, nessa situação, a ablução é o quê? Válida. Porque ele não roubou, não pegou a força da pessoa. Aqui o roubar, irmãos e irmãs, para vocês entenderem mais, os sábios, quando falam, juristas, o roubo aqui, é você dar algo, ou pegar a força, é você dar algo para alguém sem o que querer, sem querer isso, sem a sua vontade. Ou seja, você é forçado a isso. Isso que eles significam. E também aquele roubo que ninguém vê. Ele pega o que é escondido, por exemplo. Você está vendendo água lá na rua, se distraiu falando com uma pessoa, vem um cara e pega água, tu nem nota. E esse cara vai fazer o quê? A ablução com essa água. Então, tem vários tipos do que? De roubo. A irmã não está entrando, eu juro por Deus que estou tentando entender sobre a água. Aqui a irmã que perguntou, para a gente explicar mais uma vez, para simplificar tudo. Se você pegar uma água que não pertence a você, ilícita, você, por exemplo, tem uma bomboniere, você vai lá e pega o que? Aquela água. Você está sem água, por exemplo, em casa. Você o que faz? Ninguém está vendo, pega aquela água, bota embaixo do braço e vai. A pessoa não viu que você roubou dali. O que você faz? Você chega em casa, faz a ablução com essa água que você roubou. O que a gente está querendo dizer aqui? Que essa ablução, essa purificação que tu faz antes de fazer a oração não é válida. Não é válida. Então você não pode fazer a oração com essa ablução. Se você fizer a oração com essa ablução, você deverá repetir a sua ablução e sua oração. Porque você fez com uma água ilícita, roubada. Entenderam? Se não entendeu, eu explico novamente. Se alguém for com uma dúvida em outro assunto, sinta-se à vontade. Então, a gente citou algumas evidências, tem outras também que eles citam. Eles têm várias evidências, para falar a verdade. Uma delas, essa aqui a gente já citou essa. Outra evidência que eles têm é um dito do profeta que foi narrado pelo Bukhari, que o profeta fala que vai sobre ele: o sangue de vocês, ou seja, a vida de vocês é o que? Proibido. Ou seja, vocês não podem
maltratar alguém, tentar assassinar alguém, tudo isso que é proibido entre vós. Vocês não podem o quê? Um injustiçar o outro. Depois o profeta fala, wa amwalukum, ou seja, e o dinheiro de vocês, nenhum pode o quê? Roubar do outro. Agora, o muçulmano tem o seu pertence, o outro irmão tem o seu pertence. Tu não pode ir lá o quê? Roubar dele. Tudo isso é proibido. Então, o que eles entenderam desse dito? Se a água pertence a quem? Ao muçulmano. E Deus Altíssimo proibiu você o quê? De pegar esses pertences injustamente. Então, você pegando esse pertence dele, que é a água, que pertence a ele, faz parte da propriedade dele, então você está o quê? Fazendo um ato de pecado. O que o profeta e Deus Altíssimo não ordenaram. Pelo contrário, eles proibiram esse ato. Você fazendo isso, você está fazendo algo ao contrário daquilo que Deus Altíssimo e seu profeta ordenou. Então, isso é outra evidência que eles têm, falando o quê? Que a água não serve, que a água não serve. Depois tem a evidência que foi narrada pela esposa do profeta aqui, está no Bukhari, no Muslim, em outros livros também, um dito também o que é autêntico, que o profeta fala, e quem praticar uma ação que não foi ordenada por nós, então essa ação será rejeitada, será ilícita. Então essa é outra evidência. Eles falam, olha, o profeta está falando nesse dito aqui, que toda ação que não for de acordo com aquilo que Deus o Altíssimo que revelou a ele, será rejeitada, não será aceita. Então isso de roubar a coisa dos outros é o que Deus o Altíssimo e seu profeta ordenaram? Claro que não. Então será o que? Rejeitada essa ação, essa prática. Então aqui será o que? Rejeitado você usar essa água para fazer a sua ablução, porque o profeta e Deus Altíssimo não que ordenaram isso, pelo contrário, proibiram. E como a gente viu, irmãos e irmãs, não há dúvidas que isso é proibido, que isso é pecado, não há dúvidas. A diferença é se é válida a ablução ou não é. E como a gente viu na escola, a opinião correta na escola se estabeleceu que ela é o quê? Ela invalida a ablução. Isso invalidou a ablução, automaticamente invalida a oração. Porque você rezar com a ablução não válida, ou seja, é a mesma coisa que você não fez a ablução, você vai fazer a oração. Se a ablução é uma condição para a oração ser o quê? Aceita. É a mesma coisa que você não fez o quê? A ablução. E eles também citam isso. Na escola eles citam. Eles falam, olha, você cometendo esse pecado é a mesma coisa que você não fez o quê? A ablução. É a mesma coisa que a ablução não existe. Como que a oração vai existir se a ablução não existir? É uma condição para a oração. Agora eu falo, olha, o fulano só vai aparecer quando eu sair daqui. O fulano só vai aparecer neste local quando eu sair daqui. Se eu não sair daqui, o fulano aparece, não aparece. É a mesma coisa. Deus Altíssimo falou, a oração de vós só será aceita, ou vocês só poderão orar quando vocês se purificarem. Se vocês não se purificarem, a oração que não será válida. E tu, fazendo esse ato, tu não se purificou na verdade, porque você não tem água para se purificar. Essa água que você utilizou não pertence a você. Então é a mesma coisa que você não tem água para se purificar. Então essa é o que é a evidência deles. Tem várias, mas a gente não quer prolongar esse assunto. Alguém ficou com uma dúvida até aqui? A irmã que perguntou, ela entendeu?
A irmã Maria ali cita, está correto o que ela citou ali, falando sobre a ablução seca, quando a gente pode o quê? Usá-la. A gente viu também, irmãos e irmãs, esse assunto que a gente citou, a gente falou que é da ablução. Se a pessoa tomar isso para lavar algo de sua casa, ou seja, lavar o chão, o piso da sua casa, lavou o piso da sua casa com essa água roubada, a gente fala para ela, olha, isso aqui está limpo. Isso aqui é limpo. A gente não vai falar para ela, você tem que limpar novamente porque não está limpo. Não está limpo. Tu olha para o local, está limpo. Mas aqui é uma coisa o que? Religiosa, é diferente. É uma coisa o que? Abstrata essa impureza. Ou seja, o que eles entenderam? Que essa impureza abstrata, ela só vai ser removida com algo lícito, com algo permissível para usar. Entenderam a diferença? E outra coisa, agora uma pergunta, para ver se vocês entenderam bem. Vamos contar uma passagem. Chega uma pessoa e rouba o que? O recipiente. Tem água, mas o que? Não tem onde colocar essa água, por exemplo. Vai lá e rouba esse recipiente e coloca a água nesse recipiente roubado e faz a ablução. Faz o que? Ablução. Nesse recipiente, o que é roubado? A água é dele, ou dela, da pessoa. Mas esse recipiente, essa pessoa, o que roubou? É válido a ablução nessa situação? Segundo a escola, o que vocês acham? Agora é o contrário, ele roubou o que? O recipiente, não a água. A água pertence a essa pessoa, mas o recipiente que ela usou é o que? Roubado. O que vocês acham? Inverteu mais ou menos a situação, né? Agora a gente não está falando da água em si, e sim do recipiente que ele colocou a água o quê? Para utilizar. A irmã Maria falou, olha, serve. A água pode usar. Está correta. Nessa situação o que a gente fala é pecado. O que você fez? Você deve o quê? Devolver aquilo que você roubou. E se você destruiu aquilo, você deve dar outro para essa pessoa que você o que roubou. Mas a água em si não tem problema algum, porque é dela. Mas ela colocou num lugar o que? Que não pertence a ela. Nesse ato ela está o que? Pecando. Mas a água em si que ela usou para se purificar é uma água o que? Lícita. Então, nessa situação, o que a gente fala? A ablução é correta, mas é detestável. Mas é detestável porque ele usou um recipiente que não era dele. Só esse recipiente, como a gente viu, não é por ele que é feita a purificação em si. Ele é uma ferramenta para guardar, preservar a água dentro dele. E não a água em si que você usa para fazer a ablução. Isso aí são muitos detalhes, eu sei. Mas eu falo isso porque às vezes tem pessoas que querem o quê? Aprender esses detalhes. Estão aqui para assistir e também pegar esses detalhes que qualquer aluno do conhecimento deve saber isso. Deve saber, principalmente quem quer o quê? Responder algo. Esses casos, às vezes, o que acontece? Às vezes pode não acontecer na ablução, pode acontecer, tipo na oração, você rezar num lugar que não pertence a você, que você invadiu. Será que essa oração é aceita? Tudo isso o que pode acontecer. E principalmente os alunos do conhecimento que procuram conhecimento, que querem aprender, entender realmente a religião, pessoa que deve saber esses assuntos. Então isso aqui a gente já explicou. Ele cita aqui, a gente mostrou já, água do céu, que é água da chuva, o que sai da água, a água, sendo ela, como se chama, doce ou salgada, também dá para fazer a ablução, não há problema nenhum. Sendo ela gelada ou quente, dá para fazer a ablução, não há problema algum. E isso aí o que foi o que falou o Ahmad, ou seja, o próprio imã da escola, ele fala, essas são as palavras dele, que ele fala de acordo com aqueles ditos proféticos que a gente viu. Então a interpretação dele, desse assunto, é de acordo com os ditos proféticos. Isso é muito importante, por quê?
Porque às vezes a gente fala que a opinião do imã de acordo com outro assunto que ele falou, parecido com esse. Então a gente fala, a opinião dele nesse assunto é isso. Porque num assunto bem parecido com esse ele falou isso. Mas aqui é importante que é um nós, que significa o quê? Uma coisa que ele falou claramente. O mesmo assunto que a gente citou aqui, ele falou claramente a opinião dele. E essa é a opinião que é da escola. E depois ele fala o ayuzilu el-khabath. A gente viu que el-khabath é aquela sujeira. Mas aqui a sujeira não é sujeira absoluta, a gente pode falar, ou aquela sujeira que tem origem. Qual que é a diferença disso? Tem dois tipos de sujeira. A sujeira que acontece ou que chega em algo limpo, podemos traduzir dessa forma. Por exemplo, aqui a minha camiseta é limpa, minha blusa. Essa camisa é limpa, mas agora cai uma sujeira nela. Cai, vamos falar, sangue nela. Aqui o que? A sangue. É sujo. O que eu devo purificar esse sangue. Mas ela em si, a camisa, é limpa. Entenderam a diferença? A outra sujeira, aquela sujeira de origem, a gente pode falar assim. Como assim? Por exemplo, uma coisa que não tem como limpar. Agora, se tu pegar, por exemplo, que Deus exalte vocês, o porco, que a gente vai ver na escola, ele era o que é impuro. Se tu limpar ele, dar um banho completo nele, a gente fala que ele é puro, ele ficou puro com esse banho? Não fica. Ou seja, ele é dessa forma, é impuro. Deus Altíssimo fez ele o que? Impuro. Ou seja, não podemos comer da carne dele também e não o que? Criá-lo. Ele é um animal o que? Impuro. Mesmo tu lavando ele 1000 vezes, dando 1000 banhos nele, a gente fala o quê? Que ele ainda continua impuro. Porque foi dessa forma que Deus Altíssimo que criou ele. Mas isso aqui que aconteceu na minha camisa, a gente pode o quê? Purificar. Então é isso que ele está falando aqui. Purifica el-khabath, ou seja, aquela sujeira que surgiu de repente. Aquela sujeira que surgiu. Ou seja, num local puro ou limpo, como a camisa. Ela é limpa em si. Só se aconteceu o que? Cair alguma sujeira nela. Que ela fica o que? Suja naquela parte que caiu a sujeira. Isso aí a gente já explicou e também citamos o exemplo, para quem esqueceu, citar novamente, quando, por exemplo, a pessoa pega o que? Vamos falar que a criança urinou sobre o tapete. Ele pega esse tapete, a pessoa, e coloca o que? Em cima de sua casa, ou no pátio, e começa a chover. Começa a chover. O que a gente fala? Que esse tapete ficou o que? Purificado. Não precisa ele lavar novamente esse tapete. Por quê? Porque lavar os objetos não precisa de intenção. E para se purificar, fazer os rituais religiosos, precisa de purificação. Então, a minha ablução, eu preciso o quê? De intenção. Para ela ser o quê? Correta, válida. E eu limpar os objetos, eu não preciso de intenção. Essa é a diferença. O ritual religioso tu precisa intencionar. Olha, eu estou fazendo essa ablução para rezar a oração da tarde. Tu intenciona. Agora, o objeto, por exemplo, eu estou lavando o tapete. Eu não preciso intencionar. Estou lavando esse tapete para rezar a tal oração. Estou lavando esse tapete para colocar na minha casa. Não preciso o quê? Intencionar. Só dele estar limpo, ou tu limpou ele, ou ele se limpou sozinho quando a chuva o quê? Chegou até ele, molhou ele, ele se tornou o que? Limpo, já é o que? O suficiente para ser utilizado. Entenderam? Se não entenderam, eu explico novamente. Não saem daqui o que? Sem entender. Agora é o segundo que ele vai explicar, se ninguém ficou com alguma dúvida. O segundo ele fala sobre o que? Ethene, que é o que? Que ele purifica a mulher.
Essa água purifica a mulher e não o homem. Purifica a mulher e não o homem. Que água é essa? Aquilo que restou da purificação da mulher. Aquilo que restou da purificação da mulher que ela se purificou sozinha. Agora, a mulher faz ablução. Eu não estou falando, preste atenção, eu não estou falando da água que cai dos braços dela fazendo a purificação. Isso é água usada, a gente sabe. Não dá para te se purificar com ela. Eu estou falando daquilo que cai com o movimento dela. Por exemplo, ela coloca as mãos. Faz aqui, limpa o rosto. Coloca as mãos novamente no recipiente. Aqui é no recipiente, é claro. Então essa água que foi utilizada por ela, que está no recipiente, o que sobrou da água utilizada por essa mulher, o marido dela, por exemplo, ou um homem, ir lá o quê? Querer se purificar com essa água, não serve. Não pode o quê? Se purificar com ela. A mulher se purifica, mas o homem não. Por quê? Porque o profeta que passa sobre ele proibiu. Qual que é a sabedoria disso? Não foi o que citada, essa sabedoria. Não foi citada. Porque não é válida para o homem. Não é válida para o homem depois dela ter o que? Ser purificado. Por que essa proibição? Não tem o que? Uma sabedoria visível. Claro que tem. Deus Altíssimo não proíbe nada e não ordena nada a não ser com uma sabedoria. Mas em alguns casos a gente não sabe o que é a sabedoria disso. O porquê dessa proibição de você utilizar aquilo que ela fez a sua purificação. Ela fez a sua purificação. Tem uns que entendem dessa forma, quando ela está aqui, ele está falando, quando ela utiliza somente ela sozinha a água. Se ela utilizar a água com o marido dela, por exemplo, não tem problema, os dois ficam purificados. Mas se ela utilizar sozinha a água, tu não pode utilizar atrás dela. Essa água que a gente está falando, está aqui o recipiente. Ela fez o que? A ablução. Fez a ablução. Tu não pode vir o que? E fazer o que? A ablução atrás dela. Ou seja, depois que ela acabou a ablução, tu vim e fazer a ablução desse mesmo recipiente. Como a gente viu, não tem o que? Uma sabedoria, algo claro que mostra o que? O porquê disso. Qual o motivo disso? Mas isso é o que? Como a gente viu, é a opinião que é da escola. É a opinião da escola. As outras escolas têm o que? Como permissível. Mas eles, como tem um dito profético, que para eles é considerado o que? Correto, eles falaram isso. E para a gente ver também, irmãos e irmãs, a sabedoria pode ser também, isso aqui o que? É uma opinião pessoal. Pode o que? Falar que é certo, que é errado. Isso aqui não é um versículo corânico e nem o que? Um dito profético. Mas essa proibição pode ser para o que? Uma pessoa que está em pureza maior. Ou seja, quando ela está no ciclo menstrual, por exemplo. Pode ser isso, nessa ocasião específica. Ou pode ser também no pós-parto, de ter o que? Quando acabado, ficar alguma coisa, depois que ela se purifica, poder cair o que? Sangue, alguma coisa que é o que é considerado uma sujeira, como é o sangue, como a gente viu. Tanto da mulher como do homem é o que? Impuro. Pode ser isso? Pode ser. Mas não temos como provar que é isso. A proibição é por causa disso. E como a gente falou também, é uma das opiniões da escola também, somente dessa escola, baseado nesse dito, que o profeta que passou sobre ele o que? Proibiu a pessoa o que? De se purificar depois da esposa, por exemplo, ter se purificado. Tu vai lá, pega outra água e se purifica. Alguém ficou com uma dúvida? Esse aqui é o segundo. E também a gente vê isso aqui, se estiver na presença, isso é quando ela está o quê?
ela fez sozinha, utilizou sozinha. Se ela utilizar com o esposo dela, por exemplo, não há problema algum. Se os dois tomarem banhos juntos, estão purificados, não há divergência nisso. Isso é quando ela faz a purificação somente a ela. Somente ela faz a purificação. E aquela água que sobra no recipiente, não a água que cai dos braços dela. Essa água tu não pode se purificar, isso aí não há divergência. O que a gente já citou. Agora é o terceiro, né? A evidência, aqui a gente não citou, né? Foi da proibição. Para quem quer anotar, a evidência foi um dito que o profeta fala que é sobre ele, que ele proibiu o homem de se purificar com aquilo que restou da purificação da mulher. É proibido. Nesse dito. E como a gente viu esse dito tem algumas divergências. Tem uns que entenderam, alguns sábios falam que aqui significa o que cai. E essa opinião é mais correta, é o que cai da pessoa. Isso tanto a mulher quanto o homem. Aquilo que cai, a água que cai, essa água a gente não pode mais se purificar, porque ela ficou impura. Aquela água que a gente passa nos braços, no rosto, para fazer a ablução, que cai do nosso corpo, essa água é impura. Então eles entenderam dessa forma. Os outros sábios falaram, isso aqui, essa proibição não é da água do recipiente que ficou, e sim a água que cai dela. Isso também vale para o homem, não só para a mulher. Então essa que é a proibição, como a gente viu, que foi narrado pelo Ahmad, ele mesmo narrou no livro dele, que se chama Al-Musnad, que a gente viu um livro muito grande, a gente até explicou sobre ele, que tem 52 volumes. 52 volumes, esse livro, que é de ditos proféticos. Ele juntou mais ou menos naquele livro quase 30 mil ditos proféticos. E um deles é esse, que ele fala que o profeta proibiu a pessoa fazer, o homem, né, o wudu, daquilo que sobrou do recipiente da ablução da mulher. E como a gente viu, irmãos e irmãs, vamos falar que o dito é correto, como o Ahmad tomou como evidência, e a gente sabe, o grande sábio que ele não é tudo que a gente tem um conhecimento ou uma sabedoria. Às vezes a gente pode não ter esse conhecimento, esse entendimento, mas outros podem entender o motivo disso. E também como não podemos entender uma sabedoria que Deus Altíssimo revelou dessa forma, como é o caso de outras coisas na religião que a gente não sabe o motivo em si, o porquê a gente pratica, por exemplo, a oração nesse horário e não praticamos nesse horário. Deus Altíssimo tem a sua plena sabedoria e a sabedoria de ordenar nesse horário a oração, por exemplo, no horário da alvorada, a outra no horário da tarde, a outra no crepúsculo, a outra à noite. Deus Altíssimo com a sua plena sabedoria, ele ordenou dessa forma. Tudo aquilo que Deus ordenou, todos os mandamentos de Deus, ele revelou, a gente pode falar, ele decretou e ordenou por sabedoria. Deus não faz nada o que é à toa, não é que nem um ser humano. Por que tu fez tal coisa? Deus, quando revela algo, quando ordena algo, tem uma sabedoria por trás disso, não é que nem um ser humano. O ser humano não conhece a sabedoria, desconhece. Isso, a imperfeição, a incapacidade, a falta de entendimento está no ser humano e não naquilo que Deus ordenou e não no mandamento de Deus. Então, por isso que a pessoa deve sempre refletir sobre isso. Eu não entendi. Não é a pessoa ser apressada. Qual que é aquela pessoa apressada que acha na cabeça dela que tem alguma contradição, que tem alguma coisa errada e se apressa para contestar sem evidência alguma? Contestou de acordo com o quê? Com aquilo que ela não entendeu. Não é porque o seu cérebro, a sua capacidade intelectual não chegou até isso, que isso está errado. Você não teve a capacidade de entender. Outro conseguiu entender.
Então, por isso que a gente sempre tem que o quê? Perceber essas diferenças. A irmã pergunta, fora desses horários, Deus não aceita nossas orações? Tem orações o quê? Facultativas, irmã. As orações facultativas, a pessoa pode rezar. Agora, por exemplo, a oração do meio-dia, tu rezou ela. Vamos falar que ela, o horário dela agora é 13h. Tu rezou ela. Tu pode rezar outras orações após ela. Tu chegou na mesquita cedo para rezar a alvorada. Não chamou nem o Adhan, que é o chamamento da oração. Não foi o quê? Não chamaram ainda a oração. Tu pode rezar as orações facultativas. Ou seja, Deus não aceita nessa... que ela quer dizer, a irmã, se ela quer falar, olha, não aceita essas orações fora do horário, aí é outra pergunta. Se ela quer significar isso. Como, por exemplo... eu posso rezar a hora que eu quero essas 5 orações? Não. Toda oração tem seu tempo que é determinado. Se você perder, sem nenhuma desculpa, você está o quê? Pecando. E deve repor essa oração perdida e se arrepender para Deus, pedir perdão. Mas você deve o quê? Repor ela. Tu não pode colocar o horário que você quer. Ah, eu quero rezar essas 5 orações como eu quero. Não, elas têm horários determinados que a pessoa que deve fazer. Ah, não consegui cumprir. Não consegui. Estava, por exemplo, no trabalho e meu patrão me proibiu, não consegui o quê? Rezar naquela hora. Ou estava, por exemplo, no banco, pagando algo e demorei lá na fila do banco, não tem como eu fazer ablução, não tem como eu rezar naquele local. A pessoa, quando voltar, deve o quê? Repor aquela oração perdida. Se é isso que o irmão quer dizer. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Que a gente já explicou sobre essa opinião, que é a segunda, né? Agora o terceiro tipo que ele cita, o autor, primeiro a gente explicou. Agora o terceiro tipo é o que a gente pode falar o que é detestável, makruh. O que significa isso, irmãos e irmãs? Aquela água que é detestável, ou seja, ela não é pecado, mas é detestável essa água. Quando ele fala detestável, ele quer dizer o quê? Que ela é válida. Mesmo sendo o que detestável, essa água é o que? Válida. E ele cita aqui uns exemplos. Um dos exemplos é o quê? A água do poço do cemitério. Agora no cemitério tem o quê? Um poço. Essa água, utilizar ela para fazer a ablução, é válida a sua ablução. Mas ela é o que? Detestável essa água. Por que eles falaram que é detestável? Eles o que? Querem se prevenir, ou prevenir as pessoas de ter algo, de ter sido misturado com algo, alguma sujeira com o poço do cemitério. Alguma sujeira que restou, o que? Ter se misturado com a água que está no poço do cemitério desse local. Então, por causa disso, eles falam o quê? Que é detestável. Mas agora, vamos falar que o poço fica longe de onde é enterrada as pessoas. O poço, tu vendo em si, não tem nada, não tem o quê? Tu vê que não entrou nada ali dentro, não caiu nada, não é detestável nessa situação. Eles falam que se tiver o que, pode ter algum contato, por isso que ela se torna o que? Detestável. Mas eu posso usar ela para fazer a minha ablução? Pode usar. Para fazer o que? A ablução. E tudo isso, como eu expliquei, é para a pessoa não cair, por exemplo, em dúvida. Mas será que não está suja ali a água? Os caras lavam as coisas ali depois que enterram. Será que não suja? Usam aquela água também para o que? Purificar as sujeiras, tudo, do poço. Então, por causa disso, prevenção. Eles falaram o quê? Que é detestável essa água. Tem outras que eles falam que é detestável também. Aquilo, irmãos e irmãs, que foi o quê? É
o que, como a gente pode traduzir, a água pelando de quente e a água muito gelada. A água pelando de quente, traduzimos assim, e a água que muito gelada. Por quê? Porque a água, quando está muito quente, dificulta a pessoa o quê? De fazer a ablução corretamente, da melhor forma. E a água, quando está muito gelada, também o que dificulta. Tanto ela muito quente, quanto ela muito gelada. Mas se eu fizer a ablução, o que é? Correta. Mas o que? Por que é detestável? Porque tu não vai conseguir fazer ela perfeitamente, completamente. Por causa do quê? Que vai prejudicar a sua pele também. Usar água muito quente e tu não vai conseguir o que? Fazer ela corretamente. Tu vai querer o que? Fazer uma vez só. Tá pelando de quente a água uma vez já vou fazer a minha oração. Então a pessoa que pode aquecer a água, não há nenhuma proibição disso. Agora a água que é aquecida pelo sol não é o que é detestável. A água que é aquecida pelo sol não é detestável também. Tem outros... É a mesma coisa que a gente pode explicar nesse assunto. Vamos falar que uma pessoa tem água, está frio, e ela vai lá e rouba alguma coisa, ou usa algo que não é da propriedade dela, não pertence a ela, para aquecer essa água. Vai lá e rouba um bujão, por exemplo, coloca na casa dela e aquece com aquele bujão roubado a água, para ela fazer o que? A purificação. Essa é a mesma coisa quando a gente falou que citamos o exemplo, a pessoa que roubou o que? Um recipiente e colocou a água o que? Lícita. A gente o que fala? Vale para a ablução, é válida, mas a pessoa o que? Pecou. Isso aí não há dúvidas e é também detestável, porque utilizou algo que não é o que é lícito para aquecer a água, que a gente viu que é lícita, ou seja, é da pessoa. Só não vale a ablução, como a gente viu no início da aula, quando a água por si é roubada. A água que você vai utilizar para fazer a sua ablução, para fazer o seu banho obrigatório também, se ela é o que é roubada. Tu não pode o que? Utilizar ela para fazer tanto a ablução como o banho obrigatório, que a gente esqueceu o que? De falar. Também outra coisa aqui que eles citam, outra que é detestável, é aquela água utilizada para uma purificação que não é obrigatória. Agora a gente sabe que tem purificação que é obrigatória, tem purificação que não é obrigatória. Como vamos explicar isso? Vamos falar que uma pessoa fez a ablução para rezar a oração da tarde. Fez. Se abluiu, fez a ablução, rezou a oração da tarde. Não perdeu a ablução. Agora ela vai lá, chega a oração do crepúsculo, do pôr do sol, e ela vai lá num recipiente e faz novamente a ablução para o quê? Renovar a ablução. Ela não perdeu a ablução, ela está o quê? Renovando a ablução. O que a gente fala desse udu, a segunda ablução, o segundo abdestro que ela fez? A gente fala isso aqui é facultativo, é recomendado, é aconselhável. Prestem atenção. Então essa água que ele utilizou agora a segunda vez, a pessoa pode utilizar, outra pessoa vir e utilizar essa água que ela utilizou, a pessoa, para renovar a ablução. Não é para tirar uma impureza, ou tanto a impureza menor que seria nessa situação, ela não usou para remover essa impureza menor, abstrata, e sim ela usou essa água para renovar a ablução. Porque ela sabe que tem recompensa da pessoa que renovar a ablução. Então, o que vocês acham? A outra pessoa que chegou após ela pode usar essa água para fazer a ablução, para fazer a purificação? O que vocês acham? Agora, irmã, se eu sei que vou demorar em um certo lugar, é recomendável carregar uma garrafa, um recipiente para fazer a ablução? Se tu sabe que esse local não tem água, você deve
não é recomendado, você deve carregar água com você. Principalmente o muçulmano, irmãos e irmãs, é muito recomendado para ele, a gente pode falar assim, para não falar que é obrigatório, mas é muito recomendado ele estar sempre com uma garrafa, principalmente para se purificar. Porque a gente sabe que na maioria dos lugares, principalmente os lugares públicos, não tem água. Eles se purificam o quê? Com papel. Então, a melhor purificação é a purificação o quê? Com água. Mesmo às vezes o papel servindo, em alguns casos. Em outros casos ele não serve a não ser com a água. Isso aí a gente vai explicar o que no assunto que tem a ver o que com a purificação, a higiene pessoal. Alguém respondeu? A irmã Maria, que Deus abençoe ela, falou o que? Pode. Tá certo a resposta dela. Por que pode? Porque ele não usou essa água para tirar a impureza menor que ele se encontrava. Ele só usou ela o que? Para renovar a ablução. Então, o que a gente entende? Que a purificação da água é só tirada dela quando a gente usa, prestem atenção, quando a gente utiliza para tirar uma das impurezas, tanto a maior como a menor. Se a gente não usar para tirar uma impureza, como é esse caso, só para renovar a ablução, então a pessoa que pode vir outra pessoa e se abluir ou fazer a ablução dessa água. Entenderam? Mesma coisa a pessoa que usou também essa água para purificar a segunda vez. Os membros a segunda vez é o que? Sunnah, recomendado, não é obrigatório. Quer dizer que a água o que? Ainda purifica. Mas se fosse para purificar o obrigatório, que é a primeira vez, ela não fica o que? Purificada, ou seja, não purifica. Tudo isso é importante, vocês notaram, irmãos e irmãs, que a pessoa, quando adquire o conhecimento, o que facilita na vida da pessoa? Sabe diferenciar cada ato. Imagina a pessoa que não sabe isso. Capaz de ficar ali, ó, não vai rezar. Ah não, o irmão fez o que é a ablução aqui. É a situação deles, né? Aqui tu tem que entender a época. Porque eles falam isso, é a época que eles viviam. Não é igual hoje em dia que tu tem uma torneira, abre ali, não tem nem como acontecer isso. Por isso que eu falo para você sempre o balde, o recipiente, para conseguir explicar para vocês como era na época deles. Mas agora, com essa facilidade, tu liga a torneira ali, como que vai ter água que é utilizada desse jeito? Então é quase impossível. Mas a pessoa que não tem um conhecimento numa situação dessa, ou quando está para fora, está num lugar que não tem água, que eles trouxeram água com eles apenas no carro, capaz de não rezar por não saber esses assuntos. Por isso que é muito importante que a pessoa saber. Outra coisa também aqui que a gente entende, a pessoa, por exemplo, a gente entende aqui que se a pessoa não intencionar, para vocês entenderem melhor, não intencionar tirar a impureza maior ou menor, a água continua o quê? Limpa e também purifica. Mas se tu intencionar, depende da pessoa. Se ela fez aquele wudu, aquela ablução, para o quê? Para rezar, claro que não vai dar para usar a mesma água. Mas se ela fez com a intenção, por exemplo, de se refrescar, pegou ali, começou a se refrescar, jogar água em si, tu pode usar aquela água. Ou fez uma ablução, mas com a intenção de renovar a ablução que ele já tinha feito. Dá para usar o que é água. Então tudo depende da intenção da pessoa que fez. Tudo depende da intenção que a pessoa fez. Agora, por exemplo, uma pessoa que não é muçulmana, usou aquela água. Veio uma pessoa não muçulmana, viu aquela água e começou a se refrescar. Calor. Começou a colocar água nos cabelos, no rosto, nos braços, quer se refrescar. Está muito calor. O que a gente fala? Aquela água que é pura e purifica. Por quê? Porque a pessoa não muçulmana, ela não vai intencionar o quê? Tirar a impureza, porque ela não faz nem as orações. Ela não vai intencionar fazer a ablução para tirar a impureza que ela está, a impureza menor, para fazer o que é a oração.
Então você pode utilizar essa água até de uma pessoa que não é muçulmana. Então tudo isso que a gente se beneficia, mesmo eles não citando isso aqui nesse livro, claro, em outros eles citam, a gente entende isso. As outras orações aqui que a irmã... Vamos explicar melhor. Mesmo orando dentro do horário, eu pergunto, outras orações fora do horário são atendidas por Deus? Agora, olha, preste atenção. Quando eu falo válida e quando eu falo que é aceita, eu sempre não coloco esse termo no lugar desse, e nem esse no lugar desse. Por quê? Quando eu falo válido, preste atenção que eu uso a palavra válido. Eu não falo aceito. Eu não falo o que? Aceito. Por quê? Porque isso só quem sabe é Deus o Altíssimo. Válido quando eu falo, olha, se tu fizer essa ablução e vir perguntar para mim, eu vou falar para ti, olha, tu não precisa repor a oração. Isso que eu vou falar para ti. Não precisa repor a oração. Mas foi aceita a minha oração ou não foi? Isso aí não tem como saber. Isso é só Deus o Altíssimo, sabe? Se foi aceito ou não. Agora, o que eu falo para ti? É obrigatório você rezar no horário. Porque Deus o Altíssimo falou no Corão que deixou o quê? Um horário determinado para cada oração. Agora, se você rezar fora do horário, o que eu vou falar para ti? Você deve repor a oração, que você não rezou no horário. Mas se ela foi aceita ou não aceita, só Deus que sabe. Tanto você rezando no horário e fora do horário, e vir me perguntar, foi aceita a minha oração? O que eu vou falar para ti? Que tu não precisa repor a oração. Você já fez ela. Mas se ela foi aceita ou não, só Deus sabe. Então vocês têm que entender a diferença disso. De ser aceita é uma coisa, de ser válida é outra. A validade aqui significa o quê? Que você não precisa fazer esse ato religioso novamente. Não precisa fazer a reposição novamente. Mas se ele foi aceito ou não foi, só Deus o Altíssimo tem o conhecimento disso. Ele não entregou para ninguém. Até o profeta de Deus não tem o conhecimento disso. Só se Deus revelar para ele. Mas ele em si não sabe. Só Deus que aceita as nossas ações. Isso faz parte também, irmãos e irmãs, do senhorio de Deus. Saber que só Ele tem o controle disso. Ele é o Criador do paraíso. E só a Ele que, a gente pode falar, só Ele que pode entrar, permitir a entrada de alguém no paraíso ou não. Só Ele tem essa permissão. Ele não deu a chave do paraíso para o fulano, para o ciclano. Olha aqui, ó. Só eu vou deixar entrar no paraíso quem me seguir. Quem seguir o que eu falo. Quem pegar as minhas opiniões. Quem não fizer isso não entra no paraíso. Deus Altíssimo é justo, misericordioso. Então, só Ele tem essa permissão. Ele é o Criador do paraíso. E só Ele tem a permissão de permitir alguém de entrar no paraíso ou não. Então, só Ele que tem a permissão de aceitar algo e não. Eu não tenho essa sabedoria e também não tenho essa permissão. A oração que você fez está aceita. Da onde que eu vou tirar isso? Vou falar para ti, a oração que tu fez está correta, de acordo com como Deus Altíssimo revelou. Você não precisa fazer ela novamente. Está correto do jeito que você fez. Que Deus o Altíssimo aceita de você essa boa ação. Isso é o máximo que eu posso fazer. Mas eu falar para você, está aceita essa oração? Então é uma coisa muito profunda. Isso é só Deus o Altíssimo que pode permitir ou aceitar. Se a irmã está se referindo o quê? A súplica, que muitas pessoas que se convertem ao islamismo, eles trocam às vezes a oração pela súplica. Porque no cristianismo, quando eles falam oração, vou orar, eu vou pedir para Deus, eu vou suplicar para Deus. Se ela está querendo significar isso, a súplica, não tem um horário certo para ela fazer a súplica. Claro que tem uns horários específicos para a súplica, mas se ela suplicar agora, antes de dormir, quando acordar, não há problema algum. Não há problema algum. E a súplica dentro da oração é mais recomendada também. A pessoa quer suplicar quando ela está na prostração, que é onde o servo está mais próximo de Deus o Altíssimo, como o profeta, que a paz de Deus sobre ele, falou.
Aqui a irmã falou, pode fazer ablução com água que algum animal bebeu, ou os passarinhos. Isso a gente vai ver daqui umas 2 aulas, isso. Depende do animal, isso. A gente vai ver na escola, por exemplo, se é um animal que dá para comer da carne dele, dá para tomar da água que ele bebeu, por exemplo, a ovelha. Se é um animal impuro, como o cachorro, se beber dali, tu não pode fazer o que? A ablução. Isso aí a gente vai ver em detalhes dentro da escola. Eles vão citar isso, se chama o capítulo dos recipientes, ou o do que sobra nos recipientes. Ou seja, vem um animal e bebe daquele recipiente que você vai fazer o que? A ablução. Posso fazer a ablução com aquilo que sobrou depois de ele ter bebido? Tem muitas pessoas que confundem esse assunto. Eles acham que é o que? É a água do animal, que ele o que? Tomou em si. Não, é a água que sobra. O que ele tomou, esquece aquilo. É o que sobra dentro do recipiente. É sur, que a gente chama na língua árabe. Ou seja, al-baqiya, aquilo que sobrou do recipiente. Vamos falar que ele tomou, tinha 1 litro ali. Veio um cachorro e tomou o quê? 200 ml. E foi embora. Agora você viu, né? Se você não vê, aí é outra coisa. Mas agora você viu o que ele tomou. Eu posso fazer ablução com essa água ou não posso? Esse que é o assunto. A gente vai explicar isso, dependendo do que de cada animal. A gente vai ver que tem alguns que é o que é detestável, tem outros que é permissível, como a gente viu, aqueles que a gente pode comer da carne dele, como o boi, a ovelha, o camelo. Outros que a gente não pode, como por exemplo os animais selvagens. Cada um tem o que? A sua sentença. Permissível, não permissível, detestável, tudo isso o que a gente vai ver. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? Então a gente parou aqui, né? Explicamos. O que sobrou? E a última que a gente citou os 3 tipos, né? Do primeiro tipo, que é a água, aquela pura e que purifica, e o último aqui a gente já citou, que é aquilo que não é detestável, ou seja, que é permissível, que é a água, o quê? Água do mar, água dos poços, águas dos nascentes, água dos rios, todas essas águas o quê? São o quê? Permissíveis. Porque o profeta o quê? Permitiu para os companheiros se lavarem, o profeta se lavou desses locais que a gente citou, então o que? Não há dúvidas, não é divergência que é aceito. É água, água do rio, água do mar, mesmo ela sendo salgada, o que é permissível. O profeta fala, huwa tahuru ma'uhu, ou seja, e é pura a água dele, água de quem? Do mar. Então o profeta fala aqui para sobre ele num dito, que foi narrado pelos 4, ou seja, os 4 livros, e é um dito profético que, claro, explícito, não há como tu entender outra coisa. Tahur também o profeta usou, que é o que? Puro em si e também purifica. E tem outro dito que foi narrado pelo Ahmad mesmo, o imã da escola, que alguns companheiros reclamaram para o profeta, ou seja, queriam esclarecimento, falando, ô profeta de Deus, a gente viaja, a gente pega, por exemplo, viajamos ao mar, e ficamos o quê? Sem água, só aquela água que a gente tem para beber. E a gente utiliza a água o quê? Do mar, para fazer o quê? A ablução. É correto, o profeta o quê? Fala para eles que é correto e fala essa frase que ela o quê? Purifica também. Não que ela seja só limpa, que também ela purifica. Depois a gente vai ver, na próxima aula, que é o segundo, é aquela água que é limpa, mas não purifica. Então aqui a gente citou o quê? O primeiro tipo de água, que é aquela que é limpa em si e purifica. E citamos os 4 tipos, as divisões que tem nessa água. A gente viu a primeira, que é ilícito você usar ela, que é aquela água roubada. A gente viu que aquela água que é detestável usar, que a gente viu. A gente viu que a água que não é detestável, que nem essa. E a outra, qual que foi que a gente viu? São 4, não é?
São 4, são 3 agora até eu. E a outra que a gente viu que só purifica as mulheres. São 4. Que é detestável, que não é detestável, que é aquela permissível, como a gente citou, água da chuva, água do mar, água dos poços. Aquela que é detestável, como a água do poço, como se chama? Do cemitério. E aquela água que só purifica as mulheres. Não purifica o quê? O homem. Então, esses são 4 tipos do primeiro tipo que a gente citou. São 4 divisões, podemos falar, do primeiro tipo de água, que é aquela água pura e que também purifica. Na próxima aula a gente vai explicar o que? Aquela água que é limpa, é pura, mas ela não purifica. O que significa? Eu não posso fazer com ela minha ablução. Eu posso limpar a minha casa, eu posso tomar ela, eu posso cozinhar com essa água, mas eu não posso fazer o meu banho obrigatório. Acabou meu ciclo menstrual, eu não posso me lavar com essa água, eu não posso fazer a ablução com essa água. Eu quero ler o Alcorão, vou fazer a ablução. Com essa água, não. Então, tu não pode usar essa água o quê? Para se purificar um ritual religioso. Por quê? Porque ela não purifica e a gente vai saber o porquê ela não purifica essa água. Principalmente aquela água utilizada para fazer o wudu, como a gente viu um pouco hoje, que foi utilizada para fazer, levantar, remover aquela impureza menor. A pessoa fez para fazer a oração. Essa água que sobrou no recipiente, eu não posso usar ela para fazer o que? A minha ablução. Eu sou outra pessoa, cheguei após esse irmão, eu não posso usar. Só ela é limpa? Eu falo sim, é limpa essa água. Mas a gente o que? Ela não purifica. Isso a gente vai ver. E os outros tipos? Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? E o terceiro tipo que a gente vai ver é a água suja. Aquela água que é impura. Tu só pode usar água impura, a gente vai ver, se há uma necessidade extrema. Por exemplo, tu vê que tem água ali, é impura essa água. Vamos falar que o cachorro bebeu dela, essa água. E tu tá comendo ali uma coisa e do nada o que? Para na sua garganta o que? Isso, tu começa o que? Ficar sem ar, não consegue respirar. E tu olha para o lado, tu vê essa água suja. Nessa situação você pode o que? Usar ela. Ou seja, numa necessidade extrema. Mas agora tu vai usar ela para limpar a sua casa, para cozinhar, para fazer a sua purificação. Não pode. Isso tudo a gente vai ver, nem tomar. Só nessa situação, que é uma situação que é extrema. Alguém ficou com mais uma dúvida? É permitido fazer ablução na frente dos familiares, irmã? Aí a gente entra em outra questão. Depende dos familiares. Agora, na frente dos filhos, não tem problema. Na frente do marido, não tem problema. Na frente dos pais, na frente dos sobrinhos, na frente do... Tudo que é lícito, que pode te enxergar, te ver do jeito que você está, por exemplo, você não estando coberta. Agora, se eu vou na casa da minha tia visitar ela não coloca o lenço na minha frente. Vou na casa da minha irmã visitar ela não coloca o lenço na minha frente. Vou visitar a minha mãe, ela não coloca o lenço na minha frente. E se ela fazer isso aqui, mostrar, não tem problema. Se ela mostrar o pé dela, não tem problema. Minha mãe, entendeu? Se ela fizer a ablução na minha frente, não tem problema. Agora, se tu fizer a ablução, é interessante isso. Na frente de uma pessoa, olha como é interessante, que não pode ver essas partes do teu corpo. A gente fala o que é essa mulher pecou em mostrar essas partes para essa pessoa, que não é lícita para ela. Ou seja, não é lícito ela ver essas partes do corpo dela. Mas a ablução é correta. A ablução em si é correta. Entendeu? Mas o que ela pecou, o que? De se mostrar na frente, que ela não pode o que? Se mostrar. Mas agora, seus familiares, ó, tá ali, todo mundo vão falar, numa área da casa ali, fora, que tem o que? Uma torneira. E as pessoas fazem a ablução ali. Tu tá fazendo o que na frente dos teus filhos, do teu marido, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos? Não há problema algum da pessoa o quê? Fazer a ablução. Porque esses membros que você o quê? Vai mostrar na ablução, teu irmão pode ver, seu filho pode ver. Não há problema algum dele ver.
essas partes. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. A gente parou aqui no segundo, né? Explicamos hoje, terminamos, graças a Deus, o primeiro tipo. Agora faltou o que? O segundo e o terceiro, que a gente termina, inshallah, na próxima aula. E depois a gente vai falar aquilo que a irmã, o que perguntou, sobre o que sobra no recipiente. Lina. No Instagram, alguém ficou com uma dúvida? Facebook, no Zoom? Sintam-se à vontade. Se você não entenderam algo, não saem daqui o quê? Com uma dúvida. Se tiver dúvida de outro assunto, sintam-se à vontade. A gente deixa sempre o começo e o final das aulas para a gente o quê? Responder as perguntas. Se a pessoa ficou com uma dúvida, não entendeu algo. Aqui eu não vi nenhuma pergunta, tanto no Facebook. A última pergunta que eu vi foi da irmã, sobre a ablução na frente dos familiares. Se alguém perguntou antes e eu não vi, aqui os horários da oração, isso aqui a gente vai fazer uma aula explicando isso. São 5. Agora, por exemplo, tem da alvorada, tem a oração que é quando o sol se encontra o que no meio do céu, podemos falar assim. É a oração da tarde, a oração do crepúsculo, quando o sol se põe, a oração da noite. Tudo isso que tem que ser explicado para a pessoa que entender. São 5 horários. Para a pessoa, para não entender isso aí, quando a gente explica na jurisprudência, a gente explica o que? Em detalhes. Quando o sol chegar nessa parte, começa o horário da oração que da tarde. Quando se pôr, começa o horário da oração do crepúsculo. Mas a gente o que? Quer simplificar. O que tu faz? Tem um programa que se chama Muslim Pro. Principalmente para aquela pessoa ainda que não tem o conhecimento. Baixa aquele programa, ele vai te avisar o horário de todas as orações. Da alvorada vai te avisar, a oração da Dhuhr vai te avisar, a oração da tarde vai te avisar, da Maghrib, da noite vai te avisar a oração na sua cidade. Porque na minha cidade pode ser um pouco mais cedo, pode ser um pouco mais tarde, dependendo do sol que a gente vai ver. Então, você baixa esse programa, coloca a sua cidade, a sua localização e ele vai te avisar. Vai até chamar a oração, automaticamente. O adhan, ou seja, o chamamento da oração vai ser o que? Chamado. E tu vai escutar, chegou o horário da oração, vou lá rezar. Para a pessoa o que? Saber o horário da oração, até aprender o que? Porque esse modo que eu vou ensinar para vocês, não é qualquer pessoa que consegue saber isso aí, o que eles usavam para saber o horário das orações. Isso que a gente vai explicar, que temos que explicar na jurisprudência. Mas hoje em dia, até a gente não usa esse modo. Como tem o telefone ali, já estudaram, as pessoas que fizeram esse programa, tudo, já deixaram pronto para a gente. Porque eu vou fazer isso que eles faziam, que dificultar para mim e para os muçulmanos o que já está pronto ali. O horário determinado que eles estudaram e falaram, não, a oração nesse local é tal hora. A oração nesse local é 5 minutos mais tarde. Na oração nesse local é 3 minutos antes desse outro local, entenderam? Isso aqui seria a diferença do local, a gente vai ver, por causa do sol, do horário. A estação também muda. Quando está no inverno, quando está o quê? No verão, o sol se põe mais cedo. Então tudo isso a gente vai ver, como no inverno. Então tudo isso a gente o quê? Vai estudar. Isso aí precisa o quê? De uma aula inteira e também até de um quadro, é melhor, para explicar o que? O sol ali, como que é. Por exemplo, quando ele fica no meio, que é o horário, começa o horário da oração do meio-dia. A gente fala oração do meio-dia, não é que é dizer que ela vai ser o meio-dia. Agora, por exemplo, a gente reza 11h30. Quando é no verão, a gente reza ela o quê? A 1h da tarde. Isso tudo depende o quê? Do sol. O dia, quando fica mais longo, ela fica o quê? Por exemplo, a 1h da tarde. Quando o dia é mais curto, como no inverno, ela fica às 11h. Isso tudo depende o quê? Do sol. Isso a gente vai ver. Isso é bom explicar até com quadro para a pessoa que entender.
Então ninguém ficou com mais alguma pergunta? E as pessoas que perguntaram e eu não vi, peço desculpas, que às vezes o que não aparece todas as perguntas. Quem perguntou e eu não vi, quer perguntar novamente, sinta-se à vontade. Aqui no Facebook não encontrei nenhuma, tanto no Facebook como no Instagram. Então que Deus firme nossos corações na fé, nos abençoe onde quer que a gente esteja e aceite as nossas boas ações e facilite para nós a prática das boas ações e facilite para nós a busca do conhecimento, facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, perdoe nossos pecados e guie todas as pessoas a senda reta e firme nossos corações na fé. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os verídicos, os mártires. E não castigue a gente no túmulo. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até amanhã na próxima aula, inshallah.